Bom, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma simples de fazer um fundo desfocado. Muita gente tem me pedido para gravar um tutorial sobre isso. Então, nesse desenho que eu estou fazendo aqui, ele tem um fundo um pouco desfocado. Então, eu já vou aproveitar e mostrar para você aqui como eu faço. Mas antes de mais nada, eu vou reforçar aqui os fios de cabelo que estão passando para que esses fios não desapareçam aí no meio do sombreamento. Estou fazendo aqui com lápis HB da Faber-Castell. Aqui tem alguns fios mais clarinhos, eu vou fazer com boleador para já deixar reservado aí essa área dos fios e a gente não acabar cobrindo, né? Você pode fazer com boleador, pode deixar para fazer depois com a caneta borracha. E já começa então a preencher o fundo com lápis HB. Eu estou usando aqui o papel Honeymoon Nostalgie. Vou fazendo esse fundo um pouco claro, essa área aqui não é tão escura, por isso eu estou usando logo uma graduação clara. E já vou espalhando aqui com um pedacinho de papel higiênico. A ideia é deixar o mais homogêneo possível. Você pode passar o lenço de papel de forma circular, preenchendo bem, desfazendo todas as marcas dos lápis. E com lápis 2B eu vou aplicar agora uma segunda camada para deixar o tom um pouquinho mais escuro. Isso você tem que ir sempre observando, principalmente fundo desfocado, que tem várias nuances de tonalidades, tem tons mais escuros, tem tons claros, tem brilhos. Então você deve ficar atento, né? Ter uma boa percepção também para que você consiga identificar a tonalidade. As principais coisas aqui para você fazer um fundo desfocado: percepção e controle do peso da mão, que você precisa ter bastante. Vou espalhando novamente aqui esse trabalho. Já vou fazer esses fios aqui para fazer um pouquinho mais de sentido. Beleza? Vou usando a lapiseira 05 com grafite 4B. Para algumas pessoas, essa aula pode ser um pouquinho avançada. De repente você está começando, então eu recomendo você começar com assuntos mais simples. Eu sempre falo isso para os meus alunos, não pular as etapas, começar primeiro pelo básico, assim como está lá no curso, né? No curso a gente começa pelo básico, pelas noções de sombreamento, esboço, e vai evoluindo gradativamente conforme o aluno vai aprendendo. Então essa é a forma que eu acredito que realmente funciona, que você realmente evolui. Inclusive, falando no curso, o link está na descrição desse vídeo, tá? Você pode clicar para conhecer todos os detalhes e fazer a sua inscrição por lá. Vou clareando um pouco esses fios que eu fiz com o boleador, passando aqui a caneta borracha Mono 2.3. Vou criando outros fios também. E aqui eu já dou continuidade a esse fundo desfocado. Como você pode ver, tem um detalhe claro aqui no meio. A gente não precisa entender o que é, apenas copiar as manchas como você vê. Então eu vou passando o lápis em volta e reservando com o branco do papel aí essa área, esse detalhe. Vou passando o lenço em volta, pegando um pouquinho dessa parte branca do detalhe e uma parte de onde eu sombreei. Vou passando em cima aqui das bordas. Quanto mais você insistir nas bordas desses detalhes, suavizando, você vai conseguindo o efeito mais desfocado. Então você deve ficar de olho na sua referência, se é realmente muito desfocado, se é pouco desfocado, e assim você vai copiando e passando para o seu desenho. Vou reforçar esse sombreamento aqui com lápis 2B, jogando uma sombra com muito cuidado para não criar contorno aí nesse brilho, né? Vou reforçando ainda mais com a lapiseira, o grafite 4B. O quanto que você vai escurecer ou deixar claro, isso depende muito do que você vê na sua referência. Sempre espalhando.
Vou insistindo mais aqui nas bordas. E só para não deixar tão branco esse detalhe, eu vou passar aqui o lápis HB. O fundo desfocado é relativamente simples, não é um trabalho difícil de fazer. É um pouquinho trabalhoso, você demora mais, porque você precisa ficar atento a muitos detalhes. Inclusive agora já vou passando aqui o pincel, mesmo depois de já ter espalhado com lenço de papel e tudo mais, a gente vai passando agora o pincel para dar uma suavizada, tirar um pouco da porosidade do papel, que eu estou desenhando aqui do lado mais poroso do papel Hahnemuhle. Ele tem um lado que é mais liso, tem um lado que tem um pouquinho mais de textura. Aqui eu vou criar outro detalhe, aqui logo abaixo, vou fazer tipo um círculo, só que eu não faço um círculo fazendo um traço em volta. Eu vou tipo sombreando mesmo, rabiscando em volta para não deixar contorno, porque não pode ter contorno aqui nesses detalhes, já que é um fundo desfocado. Quanto mais definido você deixa os objetos que estão no fundo, você vai acabar deixando o fundo menos desfocado. E quanto mais você suaviza as bordas desses objetos, mais desfocado vai ficar o fundo aí no seu desenho. Suavizando em volta, com muito cuidado para não forçar também, para não criar manchas indesejadas aqui nessa parte. As manchas têm que ser proposital, você colocar elas onde você vê que é necessário, onde você precisa escurecer, mas quando você mancha de forma acidental, isso fica muito evidente que foi um erro ali no desenho. Passei mais uma camada com lápis 2B e vou suavizando novamente. Veja que eu estou usando poucos materiais aqui, apenas lápis HB, lápis 2B, às vezes a lapiseira com grafite 4B para intensificar mais os tons escuros, o lencinho de papel aqui para espalhar. Vou pegar o esfuminho aqui só para passar em volta aqui desse detalhe, deixando um pouquinho mais arredondado. E novamente com o pincel para suavizar. Você sempre vai estar usando o pincel, sempre que você vê que está um pouco texturizado demais. Vou fazendo mais uma parte aqui, passando lápis HB, esfuminho, vou trabalhando, criando alguns detalhes, outros detalhes eu vou copiando da referência. Trabalhando com esfuminho. Aqui eu não estou passando o lenço de papel porque é uma área relativamente pequena, por isso o esfuminho funciona melhor. E aqui nesse detalhe, como é um pouquinho maior, eu já passo o lenço de papel. É muito importante você saber também a hora certa de usar cada material. Vou passando o cotonete aqui, fazendo um detalhe aqui também. E assim a gente vai usando um material, usando outro, a gente vai revezando, vai conseguindo aí o efeito. O cotonete tem a grande vantagem de que é muito difícil você manchar o desenho com ele, diferente do esfuminho. E assim a gente vai trabalhando com esses materiais, esfuminho, lenço de papel, lápis, pincel, e buscando sempre o resultado que a gente vê ali na referência, os detalhes, copiando manchas escuras, manchas claras, e assim a gente vai conseguindo esse efeito. Se você quiser desfocar ainda mais, o que você precisa fazer? Pegar um lápis, passar nas bordas dos detalhes, dos objetos que estão ali no fundo, o esfuminho, e tentar desfocar o máximo possível. Quanto mais suave ficarem as bordas, mais desfocado fica os detalhes.
E para finalizar, vou fazendo alguns fios claros aqui com a caneta borracha e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, grande abraço!